Convidamos a Nelly para a mensagem da tarde. Seja bem-vinda, que Jesus é tudo. Bem, boa tarde a todos. Obrigada. Na tarde de hoje, nós queremos muito agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer também a espiritualidade que se mantém conosco, nos intuindo, nos auxiliando, a que possamos passar uma mensagem que de alguma forma auxilia todos. A que nós escolhemos para a noite, para a tarde de hoje, sobre a nossa programação encarnatória e também as nossas escolhas. Nós sabemos que todos nós, quando nós saímos lá do mundo espiritual para vir para aqui, para a matéria, todos nós trazemos uma programação, todos, sem exceção. Então dizer que vocês vieram, nós viemos e nós não temos uma programação é realmente uma inverdade, porque todos trazemos essa programação. Muitas vezes nos é permitido dar alguns palpites a respeito do que a gente vai fazer por aqui e o que a gente terá que passar por aqui. Mas é necessário que a gente seja um espírito bem esclarecido. Quando nós não somos tão esclarecidos assim, o que acontece? A gente acaba seguindo a programação que eles fazem para nós, que a espiritualidade maior deseja que nós passamos por aqui para evoluir, porque todo o plano da criação de Deus é para que nós, quando encarnamos, possamos evoluir, não estacionar, mas evoluir. Então a programação sempre é linda, sempre maravilhosa. Nós temos sempre programado para nós coisas divinas, que a maioria não segue. Aí o pessoal fala assim, porque eu esqueço, né? Ninguém me lembra, eu saí de lá, fizeram uma programação, mas quando eu encarnei aqui, esqueci tudo. E aí, como é que eu faço para lembrar? Eu acabo não fazendo porque não lembro. Mas todos nós recebemos assim, tipo, convites. Um amigo vai e nos convida. Olha, vamos lá, tem uma instituição beneficente que está fazendo alguma coisa assim pelas crianças, pelos jovens. Vamos lá. Aí a gente faz ouvido de mercador, né? Entra por aqui, sai por aqui, e simplesmente a gente fala, tá, eu vou. Na hora H, não comparecemos. A outra vez vem alguém e nos apresenta um livro, né? E nos dá um livro assim, ó, leia esse livro maravilhoso. A gente tá, e leva para casa, põe na estante e simplesmente esquece o livro lá e nem sequer abre para ver qual é o assunto do livro. E assim sucede a cada dia na nossa vida, essas coincidências, acasos, que nós de alguma forma não damos valor, mas é a espiritualidade nos dando um sinal. Esse sinal para que a gente siga alguma coisa, para que a gente mude atitudes, para que a gente saia daquela coisa de comer, beber, dormir e procriar. Porque isso o animal faz, né? E nós somos muito mais do que um animal. Então, a programação é para que a gente faça as nossas tarefas. Como, Nelly? Mas tarefa do quê? Que tarefa que eu tenho para fazer? Eu sou dona de casa, eu tenho meus filhos, eu cuido do meu marido e tal, mas não são essas tarefas. Essas tarefas são muito básicas, muito simples. E nós viemos para realizar algo maior, algo melhor para nós, que são aquelas tarefas em que a gente é orientado a servir ao semelhante. Mas servir ao semelhante, mas eu sirvo. Eu sou enfermeira, eu sirvo lá no hospital, as pessoas doentes, eu sou professora, eu dou aula, eu sirvo. Mas você está servindo, mas está servindo ao teu bolso também, porque você recebe para isso. Né? Então, o teu financeiro está falando mais alto quando você exerce uma profissão que serve ao semelhante. Tudo bem, você é médica, seja a profissão que você exerça, você de alguma forma você está ganhando um salário. Quando você se destina a fazer um trabalho ao semelhante em que você não recebe nada, apenas o salário da alegria, é diferente.
Aí você tem que ter, além de tudo, vontade. Porque se você não tiver vontade, pode ser a amiga mais querida que te convide, você vai acabar achando uma desculpa e vai escapar pela lateral, pelo canto, vai desaparecer até da vida da amiga, por uns tempos, para que ela te esqueça e não te peça mais para vir em lugar nenhum que não tenha salário. Mas o salário da alegria não tem patrão que pague. Não tem, nenhum patrão barra esse salário, não consegue. Por quê? Porque é o salário que alimenta a nossa alma. Porque o salário que a gente recebe do profissional alimenta o nosso corpo, né? Simplesmente alimenta a nossa família, alimenta o nosso corpo e tal. E vivemos aquela vida matéria. Mas nós não somos só matéria, nós estamos matéria, mas não somos. Nós somos, na verdade, espíritos eternos. Tanto é que quando uma pessoa fala assim, ele morreu, descansou, não, ele não morreu, descansou. Quem descansou, no caso, está descansando lá no cemitério, é o corpo dele, vazio. Vazio da alma. Porque a alma se foi para o mundo astral. E está mais viva do que nunca. E se tornou um espírito errante. Um espírito que está lá no mundo astral para aprender também. Porque a vida da gente é um aprendizado eterno. Não tem como a gente pensar que a vida da gente é uma vida assim, que Deus nos criou assim para uma coisa meio banal, meio simples, simplória. Não. A nossa vida é realmente uma escada que a gente sobe a cada degrau que a gente realmente deseja para evoluir. Nós temos que desejar essa evolução e buscá-la. E aí nós temos, né, essa programação maravilhosa, e quando a gente chega lá no mundo astral, a gente descobre que não fez nada do que eles programaram. Nada. Simplesmente aquela lista enorme que a gente percorreu, filas e mais filas na espiritualidade para encarnar, porque quando a gente quer encarnar, a gente vai nas filas. Eu quero encarnar, eu preciso encarnar. Tá. Aí eles fazem toda uma programação linda, maravilhosa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ajudar assim, vai ajudar assado, parará, parará. Chega aqui, a gente simplesmente se recusa a sair de casa, eu sair do meu conforto, da minha zona de conforto, para fazer um trabalho pelo próximo, para trabalhar pelas pessoas idosas, pelas crianças, ou então fazer uma sopa para pessoas carentes. Por quê? Você é diferente? Você é uma pessoa que de repente é exclusiva lá de Deus, que não pode fazer nada? Simplesmente a gente só tem que agradecer quando essas oportunidades aparecem na vida da gente. Porque essas oportunidades são a forma que Deus encontrou para que a gente pague as nossas dívidas de passado, né? E que a gente errou bastante nas nossas idas e vindas pelo amor. Em vez de pagar pela dor, nós simplesmente pagamos pelo amor. Este amor que a gente vai aprendendo a cada dia a aumentar em benefício de alguém que a gente nem conhece, não é de sangue da gente, não, muitas vezes a gente não conhece a pessoa, é uma completa estranha na nossa vida, mas ela está precisando de uma orientação, ela está precisando de um ombro amigo, ela está precisando de alguém que a oriente na vida, para que ela não faça uma bobagem, para que ela realmente possa cumprir alguma coisa da sua programação. E cabe a nós, que estamos bem, auxiliar. E sempre que alguém desaparece, não é o acaso que nos mostra. Se a gente às vezes está no mercado, né, está assim bem distraída, está ali escolhendo um tomate mais maduro, um tomate mais do jeito que a gente gosta, e alguém se aproxima. E de repente, ali escolhendo o tomate conosco, aquela pessoa vai e se abre. E de repente, naquele desespero da vida dela, ela te conta alguma coisa em que você, conhecendo como é a vida espiritual, você sabendo e tendo estudado sobre a doutrina espírita, você pode orientá-la. Porque aquela pessoa que se aproximou não foi por acaso. Alguém falou para ela, fala com ela.
Alguém intuiu? Fala para ela, conta para ela. E ela às vezes pode até ficar meio tímida ali naquele momento, achando assim, mas eu nem a conheço. Mas o desespero muitas vezes da pessoa é tanto que a pessoa se abre como um estranho mesmo. Porque quem sabe ela tem um rumo para que ela possa seguir. E aí o que acontece? Nós naquele momento nós somos instrumento da espiritualidade. Nós somos uma ferramenta útil na oficina do bem. E não vamos nos negar. Quando isso aparece, nós temos que ter só gratidão a Deus. Porque Deus está nos dando uma oportunidade de servir. E é tão importante servir. Principalmente quando você serve de coração, sem ter nenhum interesse material, nada. Apenas ajudar alguém a que saia, de repente, da sua presença, que estava triste, sair feliz. Porque ela desabafa, ela de repente ela se livra daquela energia densa que ela estava, contou, desabafou e sai. E você orientando, ela sai muito mais feliz ali de perto de você. Você fez a tua tarefa, você fez o teu compromisso, o teu dever, né? Que é o dever de todos nós, de fazermos as pessoas à nossa volta melhores e mais felizes. E nós temos escolhas, né? E muitas vezes nós fazemos escolhas más, infelizmente. Algumas pessoas sentem, por exemplo, um vazio na vida delas. E elas nem desconfiam que esse vazio é porque elas não estão cumprindo um programa encarnatório. Elas nem desconfiam disso. E aí o que acontece? Elas começam a manifestar dores. Aí procura farmácia, farmacêutico, médico, hospital, e se dedicam a ser uma pessoa totalmente hipocondríaca, voltada para remédios. Se você conversar com ela, ela sabe o nome de toda a medicação para dor, para isso, para aquilo, elas conhecem tudo. Por quê? Elas quiseram preencher a vida delas com uma escolha tipo dor. Eu sou uma pessoa, né, a pessoa fala para nós, eu sou uma pessoa doente. Eu tenho que viver a custa de calmante, a custa de analgésicos, porque eu tenho dor aqui, dor ali, tenho fibromialgia, tenho isso. Ela pode enumerar para você uma lista de dores e doenças. Então ela escolheu isso. É uma má escolha? É uma má escolha. Mas é a oportunidade dela de preencher o vazio dela. Outros escolhem uma vida totalmente vazia. Tipo, chegou do serviço, vai dormir, vai assistir uma Netflix, vai fazer alguma coisa que não tem utilidade nenhuma, mas ela tem que preencher as horas delas vazias. E aí ela preenche assim. Outros optam para morar com os pais. Já está na idade madura, mas morando com os pais, tem tudo ali, né? Tem comida, tem tudo que a pessoa precisa, ela tem. Está ali morando com os pais. Então simplesmente optaram por uma escolha má. Porque enquanto está morando com os pais, não está fazendo nada, não está evoluindo, não está crescendo, nem está estudando, nem está, de alguma forma, trabalhando para o seu próprio, para formar o seu próprio grupo familiar. Porque esse é o objetivo de Deus, que cada um de nós construamos o nosso ninho familiar. E aquele que mora com o pai e a mãe não tem interesse nenhum em formar nenhum ninho. Ele já está no ninho dele, lá desde que ele nasceu, ele simplesmente se acomoda, e os pais permitem isso. Os pais estão se omitindo? Estão. Então, de alguma forma vão ser cobrados? Vão. E essa criatura mais ainda, porque ela simplesmente se acomodou a viver ali aquela vidinha mansa de ter tudo na mão. A mãezinha vai, faz o pratinho, leva para ele até na cama, né? E ele se acomodou ali, né? Vida melhor não quer. E assim, outros optam para preencher o vazio pelas drogas. Pior caminho, mas a pessoa muitas vezes opta por isso. E sai pelas drogas aí e se entope de drogas para matar aquele vazio que ele sente, existencial. Ele se mata, em vez de matar o vazio, ele se mata, né? Muitos optam pela droga e partem jovens pela overdose. Quer dizer, exageraram na dose e acabam partindo, porque o nosso corpo não pode receber uma bomba que nem é a droga, né? O nosso corpo não foi feito para isso, nem para vícios e nem para droga. Outros optam por outros vícios. Sexo desregrado, eles fazem qualquer coisa para preencher um vazio, menos
entender que este vazio é da alma. E ele só será preenchido quando a pessoa acordar para entender que este vazio é porque ela não encontrou um próximo. Simplesmente. Ela não encontrou. Ela não foi atrás dele. Ela não foi buscar esse próximo para auxiliá-lo. Ela se acomodou dentro do lar, ali da família, família carnal e tal, família de sangue. E a nossa família de Deus, a família espiritual, como é que fica? Se todo mundo pensar igual e achar que tem que cuidar só da família carnal, como é a filha da família de Deus que está por aí pelo mundo? Lindo o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras. Lindo, maravilhoso. É de emocionar quando a gente assiste. Mas quantos optam para fazer um sacrifício desse? De ir para outro país, se dedicar a pessoas que não têm nem o que comer, nem o que vestir, e nem como sarar as suas próprias dores, né? De falta de alimentação, de tudo mais. Então, essas pessoas que estão fazendo os seus compromissos até fora do próprio país, elas estão cumprindo a regra e até além do que foi programado. Porque elas estão sendo uma tarefeira, uma missionária naquele sentido de se doar por inteiro. Muitos deles estão ali por amor, não é por dinheiro, é por amor. E esse é o verdadeiro sentido, a gente encontrar esse amor no trabalho com o próximo. Então as nossas escolhas precisam ser escolhas realmente boas e não escolhas más. Porque quando você opta por essas escolhas más, o teu fim é trágico, é realmente ruim. É um fim que depois, quando você partir para o outro lado, né, do mundo espiritual, você vai muito se arrepender de ter se equivocado com essas escolhas más. Então, nós que estamos acordados, nós temos que entender que as nossas escolhas precisam ser as escolhas boas e pelo menos seguir um pouco da programação que Deus fez para nós. E todos nós estamos inclusos nos tarefeiros, todos nós, se olharmos a nossa lista de programação, está incluso tarefas no bem. Ainda não somos missionários, mas estamos acordando para essas tarefas beneficentes. Então existe, né, no Brasil, então, existem milhares de locais que nos mostram caminhos. Milhares de instituições beneficentes que ajudam o próximo. Quando a gente conhece uma instituição assim, é só se filiar a essa instituição e praticar o bem a mãos cheias. Tem infinidades de oportunidades, tem infinidades de tarefas. É só escolher aquela que você mais gosta. E até está incluso nessas tarefas os talentos que Deus fez com que nós viéssemos e lembrássemos desses nossos talentos. Está até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os talentos que Deus propiciou para que nós lembrássemos que nós já aprendemos e temos. Nesse capítulo 16, no item 6, explica bem direitinho, quem quiser ler depois em casa, melhor. Vai perceber que todos nós gostamos de alguma coisa a mais. Gostamos de várias, mas tem coisas que a gente gosta a mais, assim, aquela coisa que a gente acha uma delícia fazer. Tem pessoas que gostam da culinária, outras gostam do bordado, outras gostam da costura. Homens gostam de marcenaria, de mexer com encanamento. Homens gostam de várias coisas assim, nesse sentido. Podem ajudar? Sim, sempre vão poder ajudar. Basta que se harmonizem, se equilibrem e se coloquem à disposição. Olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, se precisar, estou às ordens. Eu sei serviço de marcenaria, eu sei fazer um serviço assim, assado. Vamos nos filiar às correntes do bem. As correntes do bem estão precisando de trabalhadores, né? Jesus está aí para mostrar um exemplo para nós do que é ser um tarefeiro do bem, um missionário do bem.
Então vamos buscar fazer, porque assim, ó, ninguém vai na tua casa te buscar, você oferece e fica próximo, para que as pessoas saibam que você faz tal coisa, que você pode, numa oportunidade, poder ajudar. Então, assim, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um enfermeiro, sempre vai ter oportunidades. Se você gosta do que faz, venha oferecer o seu trabalho. Ah, mas como que eu vou fazer? Sou enfermeira, eu vou ajudar as pessoas. Quantas pessoas vêm assim no trabalho da sopa que estão machucadas? Quantas? Nós temos pessoas que estão hospitalizadas porque amputaram o pé, depois a perna, por conta de ter um ferimento e infelizmente não foi cuidado. E aí? O trabalho de uma enfermeira, de um médico, ficou sem ser feito. E essa pessoa perdeu a perna. Então, assim, ó, nós temos oportunidades várias. É só escolher o que gosta de fazer. Porque quando a gente gosta do que faz, a gente faz bem feito. Então, se gosta de falar, as ordens do microfone, né? Se você gosta de orientar, de fazer um atendimento fraterno, vem aprender como fazer. Para atender pessoas que querem conversar, querem desabafar. É um trabalho simples, mas você precisa aprender a fazer. Para não prejudicar mais do que a pessoa já está prejudicada pelos próprios pensamentos. Então temos que ser bem positivas, temos que ter algumas instruções para poder ajudar. Porque a gente também não pode botar os pés pelas mãos, né? Em vez de ajudar a atrapalhar. Então é importante a gente saber, conhecer e oferecer os nossos talentos a favor das pessoas que precisam. E se a gente for olhar, tanto precisam as pessoas à nossa volta, lá nossos familiares, nossos parentes, como pessoas também que não têm nosso sangue e são de alguma forma nossos irmãos perante a espiritualidade maior, perante Deus. Então, que cada um de nós, ao sair daqui, possa pensar: qual é o meu talento? O que eu gosto de fazer? Eu vou me oferecer para fazer esse trabalho que eu gosto. É uma coisa que eu me sinto bem. E venha fazer, e venha realmente. Nós vamos ter mais para frente um hospital aqui em cima, né? Um hospital espírita. Se Deus quiser, ele vai sair. Precisamos de muita gente, porque foram vistos mais de 50 macas aqui em cima. Então pense no trabalho que vai ser executado mais para frente. Pense em quantas pessoas a gente vai precisar para realmente auxiliar, atender na porta, servir a pessoa que está chegando, que vai chegar doente. Muitas pessoas vão chegar em cadeira de roda, muitas pessoas vão chegar precisando de auxílio. E se a gente não se organizar, se equilibrar e se harmonizar no sentido da vontade, a gente não vai aprender a fazer e nunca vai fazer. Aí vai deixar para depois e nunca acaba. E acaba o dia e a gente vai embora e acabou não fazendo. Aí fala: mas eu queria fazer. Quer dizer, querer é uma coisa, fazer é outra, né? Então não adianta nada a gente só querer. Aí eu quero ajudar. Mas então, vá buscar o que você quer. Coloque-se à disposição. E coloque-se realmente como uma tarefeira firme, perseverante. Tem uns que chegam entusiasmados. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. O entusiasmo demais também não é bom. É falta de equilíbrio. Então vamos chegar, vamos pensar direitinho o que a gente gosta de fazer, o que não gosta de fazer, tiramos o que não gostamos e o que gostamos vamos oferecer a serviço do próximo. Muito importante a gente abordar, muito importante a gente fazer. Lá no mundo espiritual eles têm uma lista daqueles que chegaram e se fizeram o trabalho completo. Sabe quantas pessoas são? De todas as pessoas que lá chegam no mundo espiritual, só 2% são completistas. Quer dizer o quê? Completaram a programação. 2%. 98% não fizeram nada. Só prometeram, só, sabe, se habilitaram e tal. Eu venho e prometeram e ficaram na promessa, garganteando por aí, mas não fizeram nada. Então vamos aumentar essa porcentagem. Está na hora da gente estar acordado. Numa casa espírita, normalmente as pessoas estão acordadas. Então, se temos toda essa plateia aqui, né, de irmãos que vieram para hoje e que foram encomendados para estar aqui, porque ninguém está aqui por acaso,
vamos nos colocar na lista de trabalhadores, porque nós vamos precisar de muita gente. Não só esses que já estão, né, de jaleco trabalhando, mas aqueles outros que virão para fortalecer o andar de cima. Que muitas tarefas serão desenvolvidas ali. Muitas terapias alternativas serão também colocadas. Então veja, no trabalho da cura, quantas pessoas terão que se filiar, terão que se habilitar a vir fazer um trabalho assim. E aí, para encerrar, nós temos uma história bem curtinha do Divaldo Franco, que a gente admira muito pelo trabalho que ele realiza lá na Mansão do Caminho, né, com 3.000 e tantas crianças e tudo mais, orientando desde que nasce, né, os bebezinhos chegam lá, que colocam na porta da Mansão do Caminho, são criados na Mansão do Caminho e saem de lá já com trabalho já, né? Então veja o trabalho do Divaldo, maravilhoso, missionário a serviço do bem. E o Divaldo também tem suas horas em que ele também é humano, vamos dizer assim, né? Ele não é só um anjo, ele é humano. E aí, resultado, numa dessas vezes, ele teve que fazer um cateterismo. E a gente sabe que a pessoa fica frágil, né? Faz o cateterismo, então ele ficou assim meio que acamado. E a Mansão do Caminho tem um trabalho mediúnico, lá na Mansão do Caminho. E a Joana de Ângeles é a mentora dele, né? É o anjo de guarda dele, e se faz presente, porque ele é vidente, ele chega, ele vê. E a Joana chegou no quarto e falou: como é que é? Vamos trabalhar? Aí ele pegou e falou: mas o médico falou que eu estou 80% morto, porque eu fiz o cateterismo, mas eu tive, né, um começo de infarto, e angina também, angina e um infarto, e fiz o cateterismo, então, irmã, não tenho condição nenhuma de fazer. Ela virou para ele e falou: escuta, eu estou 100% morta, e estou trabalhando. Por que você que está com 80 não quer trabalhar? Vamos trabalhar sim. Porque ela também sabia que aquele cateterismo e que aquele problema que ele teve de saúde também era recuperável. E que ele poderia render na mesa mediúnica como médium que ele é, vidente e psicofônico. Então ela entusiasmou ele dizendo isso, né? Então ele teve uma força da espiritualidade para que ele não ficasse no quarto, para que ele saísse e fosse até a mansão lá, na mesa mediúnica, contribuir também. Então, às vezes, a gente tem uma dorzinha de cabeça e fala: não vai dar para eu ir. Estou com uma dor de cabeça. Ah, pois é, hoje estou meio indisposta, estou meio assim, meio fraquinha, meio isso. A gente encontra 1001 desculpas para a gente não servir, né? A maioria de nós, assim, eu estou com um pouco de cólica, né? As mulheres principalmente, um pouco de cólica. Eu acho que hoje eu não vou. Pois é, ficou aquele dia faltando, porque a espiritualidade estava contando contigo ali na mesa. Você não veio porque estava com uma dorzinha de cabeça. E aí a gente quer, assim, de repente, exemplificar que quando a gente tem qualquer dessas dorzinhas, que aparecem, às vezes, na hora da saída, que a gente está quase para ir, aí começa uma distorção, uma fraqueza, venha assim mesmo, porque chegando aqui, eles tiram com uma mão. Total. Dor de cabeça é só dar uma ligadinha, você faz uma aula, você faz uma palestra, você faz um trabalho mediúnico, você faz um atendimento, porque a dor se vai quando você esquece um pouco de você e se lembra que você é uma servidora do amor. Então, eu não quero passar do horário. Eu agradeço muito a vocês por estarem presentes aqui comigo, ter sentido para quem falar e assim realizar minha pequena tarefa. Agradeço muito e espero que as nossas palavras aqui tenham calado bem fundo no coração de cada um, tenham brotado aquela sementinha e que nós possamos contar com esses olhinhos todos que nós estamos vendo aqui no andar de cima, tá? E no andar de cima que eu estou dizendo é o andar da matéria, não é desencarnado. Tá bom? Muito obrigada, então, por vocês estarem aqui. Obrigada à espiritualidade que me manteve bem, que me manteve ligada a esse programa encarnatório. Muito obrigada.